f de x igual 5x ao cubo menos 3x à quinta. E aí nós vamos tentar encontrar todas aquelas informações a respeito dessa função trabalhando com as derivadas. Quais sejam? Nós vamos tentar dizer onde a função é crescente, onde a função é decrescente, onde ela tem máximo local, mínimo local, onde ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, eventualmente se ela tem ponto de inflexão, etc. E com essas informações nós vamos tentar fazer um esboço do gráfico da função, tá bom? Então a primeira coisa nesse tipo de trabalho é calcular a primeira derivada da função. Note, não é uma função difícil de você derivar. Aqui é derivação de x elevado a n, né? Você vai derivar x elevado a n, que é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Então vai ficar 15x ao quadrado menos 15x à quarta, né? Você ainda pode escrever como 15x ao quadrado que multiplica 1 menos x ao quadrado, se a gente não tiver feito nenhuma continha errada. Aí nós vamos procurar os números críticos dessa função. O que é um número crítico da função? Número crítico, por definição, é um número que está no domínio da função, no domínio da f, onde a primeira derivada não existe ou onde a primeira derivada é igual a zero. Para esse caso, as derivadas, a derivada existe para qualquer valor de x, né? Qualquer valor de x que você substituir, você não vai ter problema. Mas nós vamos procurar, então, quais os valores de x que fazem a primeira derivada ficar igual a zero. Note que o x igual a zero é um valor, né, que vai zerar a função, a primeira derivada. E também a primeira derivada vai ser igual a zero quando 1 menos x ao quadrado for zero. Ou seja, quando x for igual a mais ou menos 1. Então você tem aí 3 números críticos, né? Então x igual a menos 1, x igual a zero e x igual a 1. Todos estão no domínio da função, né? Então todos números críticos. Agora a gente parte para fazer aquela análise de sinal da primeira derivada, né? Então eu quero saber onde a primeira derivada é maior do que zero, onde a primeira derivada é menor do que zero. Para isso, você analisa o sinal dessas funções, você decompõe, né, a primeira derivada da forma que for possível, e aí você faz a análise de sinal. Nesse caso aqui, o 15x ao quadrado, vamos fazer aqui em cima, né? Então, ó, essa parte aqui da função, ó, 15x ao quadrado, ela contribui com sinal positivo. Ou seja, ela não contribui muito, né? Quer dizer, o sinal dela é sempre positivo, ela não vai alterar o sinal do que está no parênteses. Porém, a função que está no parênteses aqui, ela altera o sinal. Então a gente tem que verificar onde isso acontece para a gente verificar onde o sinal da primeira derivada muda, né? Então eu gosto sempre de fazer assim, ó, eu faço uma linha para a primeira função, faço uma linha para outra função. Então, quantas funções tiverem, são quantas linhas que eu vou colocar, né? E aí, a última linha é a derivada, porque daí ou é produto das funções, ou quociente das funções, né? Mas aqui é a primeira derivada. E aí eu considero aqui os números críticos, ou, porventura, algum número que apareça aqui porque não está no domínio da função, etc. Depende da função, para você ver como que você divide aqui essa grade, né? Nesse caso aqui eu vou dividir essa grade colocando 0 aqui, vou colocar o 1 aqui e vou colocar o menos 1 aqui. E aí eu vou fazer a seguinte análise. A função 15x ao quadrado, ela é igual a zero quando x é zero. A direita, ela é positiva, direita de zero, mas a esquerda de zero, ela também é positiva, porque você tem x ao quadrado. Então não importa o sinal do x, 15x ao quadrado é sempre maior do que zero, maior ou igual a zero, né? Maior ou igual a zero. Agora, 1 menos x ao quadrado, então as raízes são menos 1 e 1. Como quem acompanha o x ao quadrado aqui é um valor negativo, então você tem a concavidade aqui da parábola voltada para baixo. Então, entre as raízes, você vai ter sinal contrário ao sinal de ar.
fora das raízes, você tem o mesmo sinal de A. Então, a direita de 1 negativo, entre menos 1 e 1 positivo, e a esquerda de menos 1 negativo. É o sinal da função 1 menos x ao quadrado. Com esses sinais, eu consigo achar o sinal da primeira derivada. Note, aqui vai ficar negativo, positivo, positivo e negativo. Então, a primeira derivada, ela é negativa quando x é menor do que menos 1. Ela é positiva quando x está entre menos 1 e 1. E ela volta a ficar negativa quando o x é maior do que 1. Vou anotar isso, né? Então, você tem a função é 5x ao cubo menos 3x à quinta. A primeira derivada é 15x ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado. E você já descobriu que a função ela fica negativa quando o x ele pertence ao intervalo que vai de menos infinito a menos 1, aberto. O f' de x é maior do que zero quando o x está entre menos 1 e 1. E a função f' de x é menor do que zero quando o x pertence ao intervalo que vai de 1 até mais infinito. Agora, quando a primeira derivada é negativa em um intervalo, então você pode dizer, você pode afirmar que a função ela é decrescente naquele intervalo. Quando a primeira derivada é maior do que zero no intervalo, então a função ela é crescente no intervalo. E quando a função é menor do que zero, a derivada é menor do que zero, a função é decrescente. Então nós já sabemos decrescente. Onde a função ela é crescente, onde ela é decrescente. Então note que a primeira função decresce, primeiro ela decresce, depois ela cresce e depois ela decresce novamente. Né? Então, ó, a função f, ela deve fazer alguma coisa parecida com isso. Ó, ela decresce, depois ela cresce, depois ela decresce. Deve ser alguma coisa, né? Por enquanto é alguma coisa parecida com isso. Tá certo? Vamos continuar a nossa análise para a gente poder ver como que é esse gráfico. Né? Note, com essas informações e os números críticos que você encontrou, quer dizer, 0, 1 e menos 1. Números críticos. Você sabe qual é o sinal da primeira derivada. Então você deve ser capaz de dizer de classificar os números críticos. Se nesse número crítico acontece um ponto de máximo, um ponto de mínimo da função. Máximo local, mínimo local. Da seguinte maneira. A primeira derivada ela é menor do que zero à esquerda de menos 1. Então, a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, toda a reta tangente aqui, ó, à esquerda de menos 1, ela tem inclinação negativa. Entre menos 1 e 0, ela tem inclinação positiva. Inclinação positiva. À direita de 1, ela volta a ter inclinação negativa. Então, note, o menos 1, ele só pode ser um mínimo local. Mínimo local. Por quê? Porque a derivada é negativa à esquerda de menos 1 e é positiva à direita de menos 1. O 1, o x igual a 1, ele só pode ser o máximo local. Porque a derivada é positiva à esquerda e negativa à direita de 1. E o 0... o x igual a 0 não é nada, ele não é nem máximo nem mínimo local. Porque a primeira derivada mantém o sinal, ela é negativa à esquerda e ela é negativa à direita. Então, daí, né, você pode dizer que f possui mínimo local
quando x é igual a menos 1 e f possui máximo local quando x é igual a 1, tá? O x igual a 0 aqui você não consegue classificar olhando a primeira derivada, porque a primeira derivada ela mantém ali, né, mantém o sinal, né? Então o sinal, a primeira derivada à esquerda do zero é negativo, à direita do zero é negativo, então no zero você não pode ter nem máximo local nem mínimo local. Então não tem nem máximo local nem mínimo local, tá bom? Então note que o nosso desenho aqui, ó, ele tá bom, ó, mínimo local, máximo local. Pois não. Pode falar. Tô ouvindo, pode falar. Não, para essa função, você não consegue dizer que o zero é máximo local ou mínimo local. Para essa função, entendeu? Para uma outra função, o zero pode não ser número crítico. Aí você não iria classificar também, porque não é número crítico. Para uma outra função, o zero pode ser mínimo ou pode ser máximo. Entendeu? Então, assim, para essa função, olhando essa derivada, você conclui que o x igual a zero, que quando o x é igual a zero, a função não tem nem máximo nem mínimo local. Tá bom? Então, continuando. Agora nós vamos olhar as informações que a gente consegue extrair da segunda derivada. Então, nós vamos calcular a segunda derivada da função e investigar mais, né? Então, você tem a função, ela é 5x ao cubo menos 3x à quinta, né? A primeira derivada é 15x ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Os números críticos, x igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1. Vamos deixar isso aqui guardado, porque se a gente precisar, a gente recorre a esses dados. E agora nós vamos procurar a segunda derivada. Segunda derivada, vamos derivar a função de novo. Então eu vou pegar a primeira derivada e vou derivar de novo. Mas note, é melhor a gente derivar a segunda derivada escrevendo ela como 15x ao quadrado menos 15x à quarta. Por quê? Porque se você derivar aqui o produto, você vai usar a regra do produto. Se você derivar dessa forma aqui o polinômio, você vai estar derivando x elevado a n. Parece ser mais fácil, mas você vai encontrar a mesma solução. Não importa o caminho que você tome, você tem que encontrar a mesma coisa. Derivando essa função, então, nós vamos encontrar 30x menos 4 vezes 15, 60x ao cubo, que pode ser escrito como 30x que multiplica 1 menos 2x ao quadrado. Isso, né? Então, essa aqui é a segunda derivada. Essa é a segunda derivada, se a gente não tiver errado em continha aí. Acho que tá certo. Note, o sinal da segunda derivada, ele vai ser influenciado pelo 30x. Por quê? Quando o x for negativo, 30x é negativo. Quando o x for positivo, 30x é positivo. O 1 menos 2x ao quadrado também muda de sinal, aparentemente. Também muda de sinal, né? Não tem jeito, aqui tem que mudar de sinal. Então, essa função aqui muda de sinal, essa função muda de sinal, então nós precisamos fazer uma análise de sinais para poder verificar onde a segunda derivada é positiva, onde a segunda derivada é negativa. Onde a segunda derivada é zero, né? Segunda derivada de x é igual a zero, quando? Quando x é igual a zero ou quando 1 menos 2x ao quadrado é igual a zero. Ou seja,
1 menos 2x ao quadrado é igual a zero. Ou seja, quando x ao quadrado é igual a 1 dividido por 2. Então, x é igual a mais ou menos 1 dividido por raiz de 2. Então, você tem esses números aqui, são números onde a segunda derivada é zero. Eu vou tomá-los como referência para poder olhar o sinal da segunda derivada. Então, vou olhar, ó. Daquela mesma forma que nós fizemos anteriormente. Vou colocar o zero, porque ele apareceu aqui. Vou colocar menos 1 dividido por raiz de 2. Vou colocar 1 dividido por raiz de 2. Vou colocar a primeira função aqui. Eu vou dizer que é 30x. A segunda função vai ser o 1 menos 2x ao quadrado. E a terceira função vai ser a segunda derivada. E aí eu vou fazer aquela mesma grade que nós fizemos anteriormente. Né? Bem semelhante, né? E agora eu vou fazer o estudo de sinais. Ó. O 30x, ele zera quando o x é igual a zero. A direita do zero é positivo e a esquerda é negativo. O 1 menos 2x ao quadrado tem dois zeros, né? Duas raízes. Mais 1 sobre a raiz de 2, menos 1 sobre a raiz de 2. Como quem acompanha o x ao quadrado é menos 2, então entre as raízes, sinal contrário de A. Fora das raízes, mesmo sinal de A. De tal forma que a segunda derivada ela é positiva para x menor do que menos 1 sobre a raiz de 2. Negativa de menos 1 sobre a raiz de 2 até 0. Positiva de 0 até 1 sobre a raiz de 2. E negativa para x maior do que 1 sobre raiz de 2. Tá certo? E agora vem uma pergunta interessante. Você lembra, ou alguém lembra, quais são os números críticos dessa função? Quais são os números críticos dessa função? Isso, exatamente. 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 Então, o zero já está aqui. O zero está aqui. Mas e o menos 1? E o 1? Ele está onde? No caso do menos 1 aqui, o menos 1 ele está à esquerda de menos 1 sobre raiz de 2 ou ele está entre menos 1 raiz de 2 e 0? Você tem que responder isso, entendeu? Se você conseguir responder isso, você consegue fazer o teste da segunda derivada. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Deixa eu continuar na concavidade aqui e aí a gente volta para falar disso. Tá? Vai pensando nisso aí. Onde o menos 1 está? Ele está à esquerda de menos 1 sobre raiz de 2 ou ele está entre o menos 1 sobre raiz de 2 e 0? Né? Mas com essas informações que nós temos aqui, você vai concluir agora o seguinte. Você vai escrever. Né? Você vai escrever o seguinte. A segunda derivada de x ela é maior do que 0. Quando o x é menor do que menos 1 sobre raiz de 2. A segunda derivada da f aplicada em x ela é menor do que 0. Né? Ela é menor do que 0. Quando o x está entre menos 1 sobre raiz de 2 e 0. A segunda derivada é maior do que 0. Quando o x ele fica entre 0 e 1 sobre raiz de 2. E, finalmente, a segunda derivada é menor do que 0. Quando o x é maior do que 1 sobre raiz de 2. A segunda derivada, ela fala sobre a concavidade da função. Então, segunda derivada maior do que 0, concavidade de f. Concavidade de f para cima. Segunda derivada menor do que 0, concavidade para baixo. Segunda derivada maior do que 0,
Concavidade para cima. Segunda derivada menor do que zero. Concavidade para baixo. Concavidade aqui é a concavidade mesmo. É para onde que a função está fazendo a curva. Concavidade para cima. Concavidade para baixo. Então ele está dizendo que nesse ponto, nesse intervalo, né? A concavidade é para cima. Nesse intervalo, a concavidade é para baixo. Nesse intervalo, a concavidade é para cima. Nesse intervalo, a concavidade é para baixo. É isso que ele está dizendo. Agora, a gente volta para aquele ponto que eu falei para vocês. Onde eu devo colocar o 1 e onde eu devo colocar o menos 1? Acredito que vocês já tenham respondido, né? O menos 1, ele vai estar aqui, ó. E o 1, ele vai estar aqui. Então, menos 1 é menor do que menos 1 sobre raiz de 2. E o 1 é maior do que 1 sobre raiz de 2. Isso quer dizer que o menos 1 é número crítico. Menos 1 é número crítico. Como o intervalo onde ele está, a concavidade da função é para cima, o número crítico dentro desse intervalo só pode ser mínimo local. Teste da segunda derivada. O x igual a 1 também é número crítico. Como o intervalo que ele está, a concavidade é para baixo, concavidade para baixo, se tem um número crítico dentro do intervalo, só pode ser máximo local. Teste da segunda derivada. Então, o x igual a menos 1 é mínimo local, o x igual a 1 é máximo local. Note que isso apenas confirma o que nós fizemos com o teste da primeira derivada. Tá vendo? Agora, você lembra que o x igual a zero a gente não conseguiu classificar, quer dizer, a gente conseguiu dizer, na verdade, a gente conseguiu afirmar que o x igual a zero é número crítico, mas ele não é nem máximo local, nem mínimo local. Quer dizer, a função f não tem nem máximo local, nem mínimo local quando o x é igual a zero. Tá certo? Na segunda derivada, você consegue ter mais informações. Ó. Quando o x é igual a zero, acontece da concavidade da função mudar. Tá vendo? A concavidade é para baixo, à esquerda do x igual a zero, e ela é para cima, à direita do x igual a zero. Então, no x igual a zero, a gente tem o que a gente chama de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é quando a derivada muda. Então, a derivada vem para baixo. A segunda derivada, né? A concavidade muda. A concavidade vem para baixo, depois ela vem para cima. O ponto aonde muda é o ponto de inflexão. Então, você tem um ponto de inflexão em x igual a zero. E você tem um ponto de inflexão em x igual a menos 1 sobre raiz de 2. E você tem um ponto de inflexão em x igual a 1 sobre raiz de 2. Tá bom? Com essas informações, a gente deve ser capaz... Oi? Pode... Tá, eu tomo água enquanto isso. Inflexão. Só inflexão. Aqui, ó, ponto. Cadê? Aqui, ó, inflexão, assim, ó. Então, é só ponto de inflexão. Assim, ó, ponto de inflexão. Assim, ó. Então, com essas informações, nós devemos ser capazes de fazer um esboço do gráfico da função. E agora não vai ser mais um esboço assim tão grosseiro, vai ser
um esboço até bonitinho, entendeu? Pelo menos essa é a ideia, né? Então, ó, primeiro eu vou fazer aqui o traço do plano cartesiano. Eu vou colocar as duas retas aqui para fazer o plano cartesiano. E com ele, a gente vai colocar os pontos que nós encontramos primeiro, né? A primeira coisa seria fazer os pontos. Então, ó, vou colocar o zero aqui, quer dizer, quem é a função, né? A função, a f de x era igual 5x ao cubo menos 3x à quinta. Então, quando o x for zero, a função também é zero, né? Então, ó, f aplicado em zero é zero. Então, a função, o gráfico da função passa na origem. À esquerda da origem aqui, você tem dois números que nós encontramos como importantes. Foi o menos 1 sobre raiz de 2 e o menos 1. Então, vou colocar eles aqui. À direita, você tem o 1 sobre raiz de 2 e você tem o 1. Aqui. Como é fácil fazer essa conta, eu vou calcular o f de menos 1. Note que se você colocar menos 1 aqui, vai ficar 5, menos 5, né? Menos 1. Menos 5 mais 3, né? Porque menos 1 ao cubo é menos 1, então fica menos 5. Menos 1 à quinta é menos 1, vezes menos 3 mais 3. Então aqui vai ficar menos 2. E o f de 1 também não deve ser difícil calcular. Vai ser 5 menos 3, que é 2. Então você tem o f de menos 1 é menos 2. Então vou colocar ele aqui. Ó. Vou dizer que é aqui mais ou menos, né? É o menos 2. Então o ponto é aqui. O gráfico tem que passar aqui. E o 2, obviamente, aqui em cima. 2. Então, ó, o gráfico da função ele é alguma coisa que passa nesses 3 pontos. Sendo que esse ponto aqui nós sabemos que é mínimo local, porque a função tem um mínimo local em x igual a menos 1. E esse ponto aqui é um máximo local. Vou deixar isso guardado aqui porque isso vai ajudar. Agora, a primeira derivada da função, ela é negativa antes do menos 1, à esquerda do menos 1. E ela é positiva, e eu vou até conferir isso lá, mas acho que ela é positiva entre menos 1 e 1, né? Deixa eu ver. Isso, a primeira derivada é maior do que zero entre menos 1 e 1. Então, daqui até aqui, a primeira derivada é maior do que zero. Então, a primeira derivada é maior do que zero entre menos 1 e 1. À direita do 1 é menor do que zero, maior do que zero, isso, né? Deixa eu ver. Menor do que zero, maior do que zero, menor do que zero, isso. Menor do que zero, maior do que zero, aí à direita, a primeira derivada volta a ficar menor do que zero. Então, a função ela é decrescente, crescente, depois decrescente. Entendeu? Agora, esses pontos aqui, x igual a... Quando o x é igual a menos 1 sobre raiz de 2, e quando o x é igual a 1 sobre raiz de 2, e o x igual a 0 também, você tem mudança de concavidade. Então, aqui dentro você tem algumas coisas diferentes que nós vamos considerar, porque é importante. Então, aqui nós vamos escrever também. E aí eu vou fazer uma divisão aqui, ó, só para poder ficar claro o que nós estamos fazendo. Se eu não estou enganado, você tem alguma coisa do tipo segunda derivada de x, não lembro, deixa eu olhar lá, senão eu vou fazer bobagem. Ah, é positivo, positivo, negativo, tá, e vai aqui, tá. Então, a segunda derivada maior do que zero, para x menor do que menos 1 sobre raiz de 2. A segunda derivada daqui até o zero, ela é menor do que zero, então a segunda derivada menor do que zero, aqui. Agora, entre 0 e 1 sobre raiz de 2, a segunda derivada é maior do que zero, então positivo, negativo, positivo, e aqui a segunda derivada volta a ficar maior do que zero. Não, maior do que zero, menor do que zero.
Volta a ficar menor do que zero, né? Vai invertendo, né? Menor do que zero. De tal forma que nesse pedaço aqui, ó, a concavidade é para cima. Então aqui, ó, a função sua ela deve fazer alguma coisa assim, ó. Primeira derivada é menor do que zero, função decrescente. Segunda derivada é maior do que zero, concavidade para cima. Então a função ela deve fazer alguma coisa assim, ó. Ela vem descendo, concavidade para cima. Concavidade para cima, até chegar aqui no mínimo. Daqui até o x, né, até uma reta aqui, em algum ponto da reta, x igual a 1 dividido por menos 1 dividido por raiz de 2, a segunda derivada ainda é maior do que zero. Mas a primeira derivada é maior do que zero. A primeira derivada é maior do que zero. Então a função começa a crescer com concavidade para cima ainda. Concavidade para cima. Até chegar aqui. A hora que ela chega aqui, ela inverte. Porque a segunda derivada muda. Então ela continua crescendo. A primeira derivada continua maior do que zero. Então ela continua crescendo. Mas ela cresce com a concavidade para baixo. Cresce com a concavidade para baixo. Quando ela atinge o zero, ela muda a concavidade de novo. Ela continua crescendo, mas agora com a concavidade para cima. Então ela continua crescendo com a concavidade para cima. Aí a hora que ela atinge a reta x igual a 1 sobre raiz de 2, em algum ponto aqui por aqui, né? Ela muda a concavidade de novo. Continua crescendo, mas ela cresce agora com concavidade para baixo. Então ela cresce com concavidade para baixo. Depois de x igual a 1, a função é decrescente, porque a primeira derivada é menor do que zero, e a concavidade é para baixo. Então ela vai decrescer com concavidade para baixo. Então esse é o esboço do nosso gráfico. Esse é o esboço do nosso gráfico. Tá certo? Vamos pegar a calculadora, vamos pegar a nossa calculadora e vamos fazer o gráfico para ver o que dá. Para ver se nós chegamos perto do gráfico ou se nós erramos completamente o que a gente queria fazer. Né? Essa que é a ideia. Então, ó, qual é a função? Qual é a função? 5x ao cubo menos 3x à quinta. Olha o gráfico da função. Olha o gráfico da função. Olha o nosso esboço. E olha o gráfico que nós atingimos. Vamos pôr os pontos. Vamos pôr os pontos. 0 e 0, que é aquele ponto na origem. Aí você tem o ponto menos 1 e 2. Menos 1 e menos 2, né? Menos 1 e menos 2, que é o mínimo local. Aí você tem o ponto 1 e 2, que é o máximo local. Você ainda pode olhar para aqueles pontos que tem pontos de inflexão. Pontos de inflexão. O x ele era 1 menos 1 sobre raiz de 2. Deixa eu pegar o raiz de... Cadê o raiz de 2? Eita. Peraí, deixa eu voltar aqui. O ponto é 1 menos raiz de 2. Deixa eu colocar aqui a raiz de 2. E f calculado nesse ponto. F calculado em menos 1 dividido por 2, 1 sobre 2. Opa, fiz errado aqui. Aí. Então, olha lá o ponto de inflexão. Ó. Olha o ponto de inflexão. E agora, vou fazer o outro ponto. Tudo bem, Juliano. Depois eu gravo e deixo lá no canal se você quiser assistir o restante, tá? Não tem problema nenhum. E aqui o outro ponto. Então, ó, note que nós temos, ó, mínimo local quando x é igual a menos 1. Máximo local quando x é igual a 1. Pontos de inflexão quando x é igual a menos 1 sobre raiz de 2. Ponto de inflexão quando x é igual a 0. Ponto de inflexão quando x é igual a 1 sobre 1 sobre raiz de 2. Note que para x menor do que menos 1, a primeira derivada é negativa. Concavidade para cima. Quando chega aqui no menos 1 sobre raiz de 2,
concavidade muda, mas a primeira derivada continua positiva, porque a função continua crescendo. Aqui a concavidade muda de novo, mas a primeira derivada continua positiva. E aqui nesse ponto E, né, quando x é igual a 1 sobre raiz de 2, a segunda derivada fica negativa, a primeira derivada ainda é positiva até o máximo local, e aí a partir daí a primeira derivada é negativa, a função começa a decrescer. Então note que o nosso gráfico não ficou tão longe, né, tão longe assim, do gráfico da função feito na calculadora gráfica. Tá vendo? Então essa que é a ideia dessa sessão, tá? Você conseguir fazer a análise, você conseguir chegar num esboço razoável, né? Razoável do gráfico da função olhando para as derivadas, Tá bom? Legal.